Olá, pessoal. Depois de quase 2 horas me batendo aqui no sistema, acho que vou conseguir gravar dessa vez o vídeo sobre concurso para vocês, tá? Então, concurso público é aquele modo de acesso que o servidor público tem para titularizar um cargo público ou um emprego público, como a gente conversou nas aulas passadas. O concurso público, ele está previsto na Constituição Federal. E a Constituição vai determinar que os cargos, empregos e funções sejam acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos e também aos estrangeiros. Então, é possível que um estrangeiro faça concurso público, né? A gente tem a condição do professor visitante, por exemplo, e qualquer estrangeiro que tenha o domínio na língua portuguesa vai conseguir fazer um concurso público e concorrer, com exceção daqueles cargos que são só dedicados às pessoas brasileiras natas, né? Esses não. Então, cargo e emprego são, como a gente já conversou, titularizados por estatutários, os cargos, e empregados públicos, os empregos. E pelo regime jurídico único, nós já sabemos que titular de cargo está dentro da administração pública direta, autárquica e nas pessoas de direito público, e o titular do emprego está dentro das pessoas de direito privado, da administração pública. Além disso, a gente também viu a função que a gente usa essa terminologia para se referir àquele temporário. O servidor temporário passa, se der tempo, por um processo seletivo. Se não der, ele pode ser contratado de forma direta, né? E esse servidor que passou no concurso público, ele vai ser investido. Que era o que a gente conversava também naquele vídeo onde eu coloquei uma flecha mostrando os 3 passos, né? Que são a nomeação, a posse e o exercício. A investidura, que é o conjunto desses atos todos, a investidura no cargo ou, né, a assunção a um emprego vai depender de um concurso. Esse concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista em lei, ressalvados aqueles cargos isolados sobre os quais a gente conversou, que são os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Então, a gente precisa saber que um concurso ele pode ter um jeito de averiguar, né, de avaliar os concursados por uma prova. Essa prova ela vai ter um programa e a gente vai saber exatamente qual é o programa que vai ser cobrado de todo mundo para fazer essa prova. E eu também posso acrescentar títulos, né? Uma classificação por títulos. Uma classificação por títulos, então quem tem pós-graduação tem um ponto a mais, quem tem docência tem um ponto a mais, quem já foi aprovado em outro concurso pode ter uma diferença na titulação. O importante é saber que os títulos eles não podem ser a única forma de fazer concurso, eles são um além, né? Então a gente tem a classificação feita pela prova e além disso a gente tem uma reclassificação pela pontuação dos títulos. É assim que tem que funcionar. O artigo 41 da Constituição vai falar sobre estabilidade do servidor. A estabilidade do servidor é aquela condição que o servidor estatutário, então o titular do cargo, passou no concurso e depois de 3 anos que ele assumiu, que ele foi nomeado, ele vai adquirir a estabilidade, né? Então, juntei aqui para vocês as situações em que esse servidor que é estável, ele pode ser mandado embora. Eu comentei recentemente que o servidor estável não pode ser mandado embora de qualquer jeito, ele vai precisar de algumas garantias constitucionais, são elas. Inciso 1, sentença judicial transitada em julgado. Então, parágrafo 1º, o servidor público estável só perde o cargo por sentença transitada em julgado. Ou, inciso 2, por processo administrativo. Ou, inciso 3, por uma má avaliação periódica de desempenho. Então, a emenda 19, ela traz em 98 a ideia de que o servidor tem que se manter atualizado, ele tem que ser constantemente
aferido, né, a sua condição, a sua capacidade de trabalho, e se ele tiver uma má avaliação periódica de desempenho, diz a Constituição, é possível a gente eventualmente fazer com que ele perca o cargo, né? O que é importante saber, tem mais uma forma de perda do cargo, que não está aqui elencada, mas que está lá na parte da Constituição que fala de responsabilidade fiscal. Então, vocês vão lembrar que quando a administração atinge os índices prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela pode começar a cortar servidores, né? Ela vai começar a cortar os não estáveis, os cargos comissionados, e quando ela já cortou tudo que podia e não é mais possível, ainda não é possível atingir o índice, ela vai começar a cortar estáveis, tá? Então, veja só, tem uma diferença entre demissão e exoneração. A demissão vai acontecer eventualmente por culpa desse titular de cargo. Então, ele cometeu alguma ilegalidade, pode ter sido um crime, uma improbidade administrativa ou um ilícito disciplinar, né? E daí então ele vai sofrer uma decisão, uma sentença transitada em julgado ou um processo administrativo. E nesses casos ele é demitido. Ele também é demitido se ele se apresentar de forma ruim, né? Se a avaliação dele não for legal. Então, ele vai ter lá avaliações que são periódicas, feitas pelo seu superior. O superior não está gostando, já avisou, o serviço não está bom, ele não é um servidor que está atendendo às regras da administração, ele vai ser mal avaliado. Essas regras que ele não está atendendo não são propriamente ilicitudes, porque senão a gente está no caso do processo disciplinar, né? Então, o processo disciplinar é o inciso 2. Aqui é uma avaliação, então, porque ele não é um cara bacana, não tem um bom desempenho, não tem uma boa desenvoltura, ele, né, não faz o serviço solicitado, então ele vai ter uma má avaliação. Se ele tiver uma má avaliação, ele pode recorrer dessa decisão a uma comissão que vai reavaliar a sua postura, e se ele tiver, então, uma decisão de que realmente a avaliação dele tem que ser mantida, porque ele não é um bom servidor, ele também pode ser desligado da administração, ele vai ser demitido, tá? De outra forma, lá na situação em que eu mencionava da lei de responsabilidade fiscal, não se trata de demissão, porque ali não há uma irregularidade causada pelo servidor. O que há é uma situação fiscal, né? É uma situação orçamentária, onde o índice prudencial foi extrapolado, e nesse caso a administração pública ela vai desligar esse servidor, exonerá-lo, sem culpa do servidor, né? O servidor nem queria que isso acontecesse, mas eventualmente vai ter essa situação. Queria lembrar também que tem uma regra que a gente já conhece do vídeo passado sobre reintegração. Então, está aqui no parágrafo 2º do artigo 41 a ideia de reintegração e de recondução e de aproveitamento, sobre o que a gente conversou na aula passada. E a outra regra que também está aqui no artigo 41, parágrafo 3º, é o da disponibilidade. A gente também viu a disponibilidade lá quando eu expliquei a carreira do servidor, né? E ela está prevista aqui na Constituição. Então, são garantias constitucionais desse servidor. Se você olhar a ideia do concurso, o concurso ele tem 3 fundamentos, né? Bom, a primeira ideia do concurso é o mérito. Pelo mérito, a gente deixa de contratar as pessoas por interesses outros e passa a contratá-las porque elas se saíram bem na prova, né? Então, eu vou criar critérios objetivos, vou classificar essas pessoas todas que atingiram esses critérios, da melhor para pior, que atinge os critérios, e vou estabelecer, portanto, uma forma de ingresso para a administração pública que privilegia tanto a isonomia ou igualdade, porque eu estou então oportunizando a todos igualmente essa possibilidade, a moralidade, porque a administração está deixando de ser pessoal, de usar outras influências para escolher essas pessoas, né? E a competição, porque todo mundo vai ter que competir com o outro, vai ter que estudar mais, vai ter que, enfim, né, atingir os objetivos do concurso, das
formas de escolha que o concurso está promovendo, vai competir com todos os outros concurseiros, né? Com todas as pessoas que vão se sujeitar ao concurso. Então a gente fala que é uma forma de escolha pelo mérito, uma escolha impessoal, né? Isonômica, moral e que promove competição. Existe a súmula 43 do STF, a súmula vinculante, que diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso. Então, veja, eu preciso, para acessar uma carreira, a gente falava sobre isso também no nosso último encontro, eu preciso estar aprovada num concurso público, a não ser que eu esteja tratando lá do cargo comissionado, que é aquele cargo isolado e de livre nomeação e exoneração, né? Estagiário não pode substituir pessoas do quadro. A gente também já conversou sobre isso, achei melhor deixar isso escrito. Em algumas turmas essa pergunta aconteceu, em outras não. Estagiário é estagiário, ele tem uma lei que regulamenta a vida dele com a administração, ele jamais vai poder substituir servidor ou fazer o que o servidor faz em substituição a esse servidor. Ele vai aprender no estágio, né? Então a função dele é auxiliar sim, mas para ele aprender, não para substituir servidor, não para se tornar mão de obra barata dentro da administração. Não é esse o objetivo do estagiário. Lembrar vocês que não fazem concurso essas pessoas que estão elencadas aqui. O quinto constitucional, que você já conhece, né? Os conselheiros dos tribunais de contas e os ministros, conselheiros no caso dos tribunais estaduais, ministro no Tribunal da União, na Tribunal de Contas da União, ministros do STF e do STJ, que a gente sabe como é que são nomeados, ex-combatentes que tenham participado de operações da Segunda Guerra Mundial, essa disposição está no ato das disposições constitucionais transitórias, e cargos em comissão. Esses caras não fazem concurso, os demais fazem. Qual é a forma através da qual eu me inscrevo num concurso público? Sobre inscrição e aprovação. Veja só, a administração abriu um edital para concurso público, né? Então, ela manifestou a vontade de ter novos servidores. Essa vontade que ela tem de ter novos servidores não vai gerar em mim, que estou na expectativa do concurso, um direito a que esse concurso se realize. Imagine que, né, na pandemia, e de repente a administração resolveu voltar atrás dessa ideia de contratar agora. Vai ser caro, talvez não seja tão contemplado, as pessoas estão numa situação, né, de reclusão, elas não vão se interessar eventualmente no concurso. Vamos revogar. As pessoas que tinham feito inscrição, elas não têm um direito, uma pretensão subjetiva à realização desse concurso. Elas vão ter o valor devolvido, né? E a administração não realiza o concurso, lógico, por um ato motivado. E qual é a documentação que a gente pode solicitar para se inscrever no concurso? Esse assunto é interessante, porque se eventualmente você conhece alguém que foi obstado de se inscrever no concurso por falta de documentação, pode ser que a gente esteja diante de uma atividade da administração que não foi adequada. Porque a administração, ao realizar a inscrição para o concurso, ela só pode querer saber se você realmente é você, né? Ela não vai precisar do seu diploma e nem tampouco de habilitação na ordem ou qualquer outro documento, porque esses documentos a gente vai apresentar no momento da posse. Então, todas as exigências documentais que podem ser necessárias para esse cargo são exigências que são cobradas na posse, nunca na inscrição do concurso. Na inscrição do concurso, eu só tenho que pagar a taxa e provar que sou eu, né? O edital do concurso, em geral, ele diz quantas vagas tem para esse concurso. Então, a gente vai ter lá uma vinculação da administração pública com o número de vagas que ela divulgar, né? E por conta dessa divulgação de vagas, a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem alguns anos já, mas que trouxe uma novidade bastante interessante. Há um tempo atrás, se a gente fizesse concurso para administração em qualquer esfera, o edital dissesse o número de vagas e eu eventualmente fosse classificado nesse número de vagas, a administração podia usar o tempo de validade desse concurso e esse concurso ia acabar expirando, e se eu não fosse chamado nesse meio tempo, podia ser que eu perdesse,
o concurso. Eu fui classificada, fui aprovada, tinha uma nota alta, excelente, mas a administração resolveu não chamar ninguém. Então, a gente perdia um concurso que era válido, né? Agora, desde 2008, a gente tem um entendimento no Supremo de que se a administração fez um concurso e disse quantas vagas havia no edital do concurso, ela está obrigada a chamar essas pessoas. Não há um prazo, né, definido para ela chamar, mas esse prazo tem que se dar dentro do prazo de validade do concurso. Já vou explicar que prazo de validade é esse. E depois, então, que ficou obrigatório a administração reconhecer o direito à nomeação desses concursados, ela começou a criar cadastros de reserva. Mas mesmo com cadastro de reserva, o que é o cadastro de reserva? É um concurso sem vaga. Eu vou fazer um concurso aqui, estou vendo lá que na carreira as pessoas estão andando, daqui a pouco vão vagar alguns cargos, mas eu não tenho cargo vago ainda, então não vou dizer quantas vagas tem. Eu vou dizer que é para um cadastro de reserva. Se supervenientemente surgirem as vagas, eu chamo essas pessoas que foram aprovadas. Mesmo diante de um cadastro de reserva, se você está durante a validade de um concurso para o qual você foi aprovado, classificado, se você está aprovado e a administração, ao longo desse tempo, cria vagas ou abre vagas, começa a chamar, essas pessoas que foram aprovadas têm também direito a serem nomeadas, né? São elas que vão ser as nomeadas, porque elas que foram as aprovadas. Eu trouxe aqui a ementa de uma decisão que essa é importante sobre concurso, depois você lê com calma a decisão do STF, que fala sobre o direito adquirido a ser nomeado. E sobre a validade do concurso, a gente tem a regra do artigo 37, que vai dizer que um concurso terá validade de até 2 anos e poderá ter essa validade prorrogável por igual período. Então, isso significa o seguinte: quando eu lanço um edital de concurso, eu digo, esse concurso vai ter validade de 1 ano e o prazo pode ser prorrogável, né? Então, isso quer dizer que o resultado do concurso, após a homologação da classificação, vai ter 1 ano de validade e a administração, à luz do interesse dela, pode prorrogar por mais 1 ano esse tempo. Então, é válido até 2 anos, esse é o prazo máximo, prorrogável por um igual período. Se eu fixei 6 meses, esse igual período vai ser 6 meses, né? Lembrando que a necessidade de prorrogar é uma apreciação subjetiva da administração dos seus interesses e que o candidato que eventualmente tiver sido aprovado num concurso classificado e dentro do prazo de aprovação, de validade do concurso, não for nomeado, é bom que ele pleiteie judicialmente esse direito de ser nomeado, usando como jurisprudência essa decisão do STF de que há direito adquirido a ser nomeado, né? Então, a administração não pode deixar passar o prazo do concurso para depois alegar, não pude nomear porque o concurso expirou. Porque isso seria uma forma até de burlar a regra do concurso, né? Eu não gostei desse pessoal que está ali para se aprovar, para ser nomeado, vamos deixar expirar esse prazo e a gente faz outro concurso, quem sabe os legais passem. Isso não é possível na administração. Só agora que eu notei que a minha blusa está combinando com os meus slides, pessoal. Olha lá, o artigo 37 da Constituição, inciso 4, vai falar das convocações, da ordem das convocações, e vai dar uma regra bem importante. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou o emprego. Veja só, a gente fez um concurso, nosso concurso está válido, né? Nós estamos classificados, mas ainda não fomos chamados, não fomos nomeados. E, eventualmente, a administração estadual, municipal, faz um novo concurso para o mesmo cargo. E você começa a ver que você está ali na fila para ser nomeado e não é nunca nomeado, e o outro concurso andou e já tem até o resultado válido. A administração jamais vai poder chamar os aprovados do segundo concurso antes de nomear todos os aprovados no primeiro concurso, né? Essa é uma regra que é importante estar na Constituição, porque estados e municípios se sujeitam a ela. Mas para a União Federal,
A própria lei, o Estatuto do Servidor Público Federal, proíbe a administração federal abrir um novo concurso enquanto ainda haja prazo de validade aberto para os concursos já realizados para o mesmo cargo, né? Então, eu não posso fazer um concurso para, sei lá, fiscal da Receita Federal, ter ele aberto, ter pessoas que já foram aprovadas e abrir já novo concurso, porque se trata de servidor federal. Sobre o resultado do concurso, a gente tem o recurso, e esse recurso, preste atenção nisso, ele não é sobre os critérios de avaliação, ele não é sobre as interpretações possíveis dentro de uma questão discursiva, ele é sobre a legalidade do concurso. Foram preenchidos os requisitos objetivos, legais, então a gente não vai levar as questões que caíram nesse concurso para apreciação do judiciário. A única possibilidade de levar questões que caíram no concurso para que o judiciário realize um controle acontece quando a questão não estava no programa do concurso. Então caiu lá uma questão com a qual ninguém contava, né? E ninguém estudou porque não estava no programa. E nesse caso a gente tem que desconsiderar essa questão. Então aqui há uma perspectiva de legalidade para o judiciário poder analisar. Então as questões fora do programa, elas são questões ilegais que não podem ser utilizadas para computar a nota geral, né? E a prova de aptidão é também uma possibilidade. A gente tem concursos que prevêem prova de aptidão e você vai ter que ir lá correr tantos metros, fazer um exame, né, de uma aptidão física qualquer. O entendimento dos tribunais é de que só é possível remarcar essa prova de aptidão em caso de gravidez. Se a gente tiver uma doença, né, ou qualquer outra possibilidade que nos impeça de participar dessa prova no dia e hora marcado, a gente perdeu a prova. Tem um outro detalhe também, que é a possibilidade de restrições no concurso. Então, quando a gente vai ver quem pode participar do concurso, é possível que existam restrições, não podem participar, né? E aqui a gente tem que lembrar que o impedimento de participar no concurso, ele tem que estar diretamente relacionado ao tipo do cargo que vai ser desempenhado. Então, sei lá, a gente está fazendo de repente um concurso para bombeiro e eu vou ter que ter uma capacidade física e uma complexidade física diferente daquela pessoa que de repente tem algum tipo de limitação, né? Um exemplo clássico é o concurso para antropólogos que vão entrar numa tribo qualquer e fazer uma pesquisa antropológica com essa tribo. Só que o detalhe, essa tribo, ela acha que é demoníaca, aquela pessoa que tem olhos claros. Então seria prudente que a gente não aprovasse no concurso uma pessoa com essa característica, né? Para ressaltar, eu preciso que essa característica que está sendo motivo de supressão da tua possibilidade de participar no concurso tenha direta relação com o cargo que vai ser desenvolvido, né? Senão não há motivo para tirar ninguém da competição do concurso. Para finalizar esse vídeo, contar para vocês um pouquinho sobre cotas. A gente tem dois tipos de cotas no concurso público. Uma são as para deficientes, que estão previstas na Constituição, no artigo 37, inciso 8, e a outra são as cotas para negros. Nós temos uma lei que fala sobre isso, né? E é interessante saber, por exemplo, sobre como funcionam os concursos com cotas, que se você quiser concorrer na condição, né, de cotas, por ter uma afrodescendência, por ser negro, ser preto, você vai poder se autodeclarar. Então, não é a questão da cor da pele que vai influenciar, mas é a questão da tua autodeclaração. Lógico, né? Tua autodeclaração desde que você tenha uma descendência adequada. Outra coisa, 20% das vagas dos concursos públicos, eles são destinados para negros. E esses 20%, eles exigem um mínimo de 3 vagas válidas, né? Então, olha aqui, 20% das vagas, mais do que 3 vagas no concurso. Então, se eu vou fazer um concurso para 3 vagas, eu não vou fazer cota. Mas se eu tiver 4 vagas, uma tem que ser para cotista. E como é que funciona a competição
dos cotistas. As vagas são separadas, e imagine que então eu sou uma pessoa autodeclarada negra, né? Não faria isso jamais, porque não tenho descendência desse tipo, mas se eu tivesse, né, eu me autodeclararia negra, faria o concurso e eu ia concorrer com todos os demais, tá? Então, vamos supor que eu tenha tirado a melhor nota desse concurso. Eu, então, tenho direito a ser a primeira classificada e eu vou desbancar os demais na primeira classificação. Então, a gente tem que estabelecer o seguinte: há aquelas vagas que são de concorrência de todos e há as vagas de cotas para qual só concorrem as pessoas que se autodeclararam, né, nessa condição. Essas pessoas que se autodeclararam nessa condição, elas vão ter que atingir os mínimos níveis estabelecidos para o concurso. Então, a nota de corte é 6, não vai ter ninguém que vai ser cotista que vai receber a vaga da cota com menos que essa nota. Então, eles têm que ser igualmente competentes, né? É importante dizer isso, não tem nada de preterição na forma de avaliar uma pessoa que se sujeita a um concurso com cota. Acontece que se eu, como dizia, sou autodeclarada negra e então, portanto, estou concorrendo à cota, mas eu tirei a nota mais alta do concurso, eu não vou usar a cota, eu vou cair na classificação geral. E só quem não conseguiu essa classificação geral, mas ainda tem uma nota para ser classificado, é que vai, na ordem, ter a preferência pela cota. Então, eu vou retirar dessa classificação as melhores notas dos cotistas e vou atribuir a eles os cargos da cota, né? Então, são pessoas que vão passar no concurso com as mesmas dificuldades e do mesmo jeito que qualquer outra pessoa que não seja cotista. E com esse assunto a gente encerra o vídeo sobre concurso. E eu espero que vocês fiquem bem, que dê tudo certo. Encontro vocês na nossa próxima live para tirar as dúvidas e encerramos nossa conversa por aqui. Tchau!